Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao lançamento da plataforma do Fórum de Transporte Sustentável. Eu estou aqui com o Vitor Dante, que é Head de Marketing Latam da Promission. A gente vai bater um papo aqui super legal sobre a eficiência de pneus, seus impactos ambientais. Seja muito bem-vindo, Vitor. Olá, Aline, olá a todos. É uma honra enorme estar aqui representando a Prometheum nesse momento tão importante que é o lançamento do Fórum Transporte Sustentável. É uma honra. Legal, a gente está muito feliz aí de poder bater um papo com você sobre o tema pneus e a sua importância nesse ecossistema de sustentabilidade do transporte, né, Vitor? Pneus parece um tema técnico, mas ele tem tudo a ver aí com esse tema, né? Tem impacto direto aí nas emissões. E como que isso se conecta com o ESG dentro da Prometheum? Não, bacana, Aline. Você tem toda a razão. Os pneus são muitas vezes vistos como um componente técnico, mas na prática ele tem impacto direto na eficiência da operação, no custo e nas emissões. Quando olhamos o transporte rodoviário, o combustível representa cerca de 40% a 50% do custo operacional. Os pneus são o segundo maior custo, em torno de 10% a 20% do total, dependendo da gestão e do uso, né? Isso já mostra o peso que ele tem dentro da operação. E esse peso se reflete na capacidade que ele tem de, através da gestão do serviço e, claro, de produtos com alta tecnologia, ele tem um impacto direto na sustentabilidade do negócio do nosso querido cliente transportador. Então, assim, o ponto relevante que eu gostaria de trazer aqui é um detalhe. Se os pneus estiverem corretamente calibrados, eles podem gerar uma economia de até 30, de até 3% da economia de diesel, no consumo de diesel. Caramba. Então, Uhum. então, assim, imagina isso multiplicado talvez por 100 caminhões na frota, por 1.000, por 2.000, por 3.000 e no ano todo. É uma diferença de resultado milionária, tanto em economia de custos para o transportador e, obviamente, usando melhor o recurso, é, diminuindo aí a pegada de carbono por quilômetro rodado. Ou seja, a gente não está falando nem de investimento, né, Vitor? A gente está falando de conduta diária que podem fazer toda a diferença, né? Além desse item, o que mais a Promission costuma recomendar aí para o gestor de frota para que o pneu seja um aliado na sustentabilidade e na redução de custo? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Não olhar apenas para o custo inicial do pneu, porque muitas vezes o transportador ele cai na tentação de olhar o preço inicial, mas muitas vezes o preço não resume no custo por quilômetro. Então, existem pneus mais baratos no mercado, mas que vão entregar uma quilometragem limitada, vai durar menos da metade ou metade do que um pneu premium de qualidade costuma durar. Com isso, tomando essa decisão, o que acontece? São pneus descartados antes da hora e que, em sua maioria, não têm condições de serem reformados. Quando a gente olha para o pneu Prometheum, um pneu na sua primeira vida, pensando aqui numa operação regional, transporte rodoviário, ele vai durar aí seus 140, 150 mil quilômetros, dependendo da sua operação. E a gente sabe que não para por aí. Depois de rodado a primeira vida, ele é retirado, enviado para as unidades de reforma, de recapagem, onde nós temos o nosso produto exclusivo para isso, que é a Prometec, e eles conseguem ser reformados aí de 2 a 3 vezes novamente, e até a segunda reforma, mantendo a garantia de fábrica. Então, isso faz com que o CPK, que a gente fala aqui na indústria, que é o custo por quilômetro, seja infinitamente menor e, no final, aí, o pneu consegue, dentro das suas vidas, rodar aí mais do que 300 mil quilômetros. Então, isso é economia para o transportador, é economia para o meio ambiente e é uma forma da gente reutilizar e reciclar os nossos produtos. Quando você tem um pneu com grande capacidade para reforma, você está economizando no custo quando você investe num pneu novo, certo? E você está economizando na diversas outras matérias-primas
que você estaria lançando mão se você não tivesse essa atividade da recapagem, que é também algo muito interessante aí para a sustentabilidade, né? Exatamente. Nós enxergamos aqui que a sustentabilidade ela é a capacidade que o negócio tem de se renovar durante os ciclos. E é claro que o ambiental, o social, ele é muito importante, assim como a governança, de fazer tudo correto, para que o negócio possa se perpetuar, mas a gente sabe que isso só se sustenta, e aí a palavra sustentabilidade, se for economicamente viável. Então, as alternativas, elas têm esse impacto completo do ASG, do ambiental, do social e de governança, mas tem o econômico como força motriz para diminuir o custo total de operação dos nossos clientes. É muito interessante isso. E como que vocês costumam interagir com os clientes da marca para poder inserir essa visão mais, como se diz, mais responsável sobre o ecossistema da sustentabilidade, né? Você falou aí da questão da gestão, né? Imagino que tenha outras vertentes que vocês costumam utilizar com os clientes de vocês. Conta um pouco como é esse bastidor. Perfeito. É uma preocupação muito grande que a gente tem no setor. Nós, como indústria nacional, fazemos parte da ANIP, que é a Associação de Produtores de Produtos Pneumáticos no Brasil. Junto com a ANIP, a gente tem um movimento da Recicla ANIP, onde a gente garante o descarte sustentável e correto dos nossos produtos, seja de venda direta nossa ou através dos nossos parceiros distribuidores. Essa é uma forma nossa de atuar, mas quando a gente olha para o transporte e para os nossos clientes transportadores, eu acredito que o nosso papel aqui é de levar o conhecimento, ou seja, através da educação, através de treinamento e através de consultoria, é a forma que a gente consegue entrar no negócio e colocar a luz, né? Porque muitas vezes o cliente está focado na sua operação, focado ali no estresse diário, seja com o motorista, com clientes, com todo o processo, e ele não consegue olhar ali o pneu como uma oportunidade grande de economia de recursos e, como eu falei, de economia financeira, né? Então, hoje, de forma estruturada, né, nós temos os nossos treinamentos. Esses treinamentos eles são multiplicados por em torno de 60 profissionais que estão no campo, e eles estão dentro dos transportadores treinando a equipe de gestão de pneu, treinando seus motoristas, porque o profissional do volante tem uma função muito relevante no aumento da vida útil e na durabilidade de recapagens do pneu, porque a forma como você dirige, evitando freadas bruscas, evitando impacto lateral em guias, calçadas, buracos, com certeza é responsável por aumentar essa vida útil. Então a gente leva essa forma de treinamento através da nossa equipe técnica de campo, seja com olhar comercial, seja com olhar de serviço e de pós-venda. Além disso, também, hoje nós temos parcerias com órgãos do governo, como, por exemplo, o SEST-Senat na formação de motorista, ou o Senai, onde a gente junto criou um curso de formação de gestão de pneu, um curso profissionalizante, e através dessas parcerias, estando presente no ecossistema, a gente consegue levar um pouco mais de conhecimento, trazendo à luz para esse tema tão importante. Hein, Vitor, e é impressionante como a economia de custo, ela está totalmente ligada à sustentabilidade, né? Porque como você bem explicou, ao passo que eu reduzo o custo que o pneu ajude a reduzir o custo de combustível e tudo mais, ele também acaba, consequentemente, ajudando a emitir menos emissões, né? E aí, quando você puxa esse novelo, você fecha a conta, é muito interessante. E na sua visão, hoje, em relação a essa parte ainda de gestão, onde que está a dificuldade que a marca entende que ela precisa bater mais na tecla junto ao transportador, quando o assunto é conscientização de um uso mais responsável do pneu? Legal. Acho que o primeiro ponto, como nós falamos anteriormente, é a gestão básica. O que é a gestão básica? A calibragem correta,
o alinhamento, o rodízio, garantir que o pneu está rodando com o seu duplo combinado, porque isso aqui é o que no final, dia a dia, o trabalho vai fazer uma grande diferença no impacto e no custo total de operação do transportador. E quando eu digo grande, é milionária. O segundo ponto é a escolha correta do produto. Então, a gente tem que utilizar o pneu adequado para cada aplicação, seja longa distância, seja de uso regional ou seja de uso misto. Então, isso consegue melhorar o desempenho, reduzir o desgaste e garantir uma recapabilidade maior. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é o acesso a serviços. E aqui entra um ponto muito importante, que é entender que a gestão de pneu não é simplesmente comprar o melhor produto e colocar ele para rodar, mas é ter uma gestão clara dentro da sua oficina, reconhecendo os melhores condutores e os melhores motoristas, para que a gente tenha os hábitos corretos dentro da operação do transportador e através desses hábitos corretos e diferentes do que é o natural se ficar solto, o cliente transportador possa colher resultados. E focado na melhoria de serviço, a Prometeon hoje está trazendo o ProCheck. O ProCheck ele é uma aplicação de celular, então mobile e computador, onde um frotista consegue fazer toda a gestão de pneus. Então lá ele consegue pôr a marca de fogo ou a matrícula do pneu e ele acompanha quando ele aplica no setor, no eixo direcional, quando eventualmente ele rodizia e joga para o implemento, para o trailer. Depois, quando vai para a recapagem e ele retorna, podendo monitorar toda a vida do pneu e poder fazer essa gestão para entender de fato quais são os melhores produtos e em qual aplicação tem dado o melhor rendimento. É claro que essa gestão precisa de detalhe, precisa de disciplina, mas eu acredito que a competitividade num setor tão pulverizado e com margens apertadas, ela se torna cada vez mais importante. Então, é com certeza um ato aí que vai trazer bom retorno para os nossos clientes. Ou seja, no aplicativo ele tem tudo na palma da mão, ele coloca os dados ali, consegue analisar qual é o tipo de pneu para aquela operação, ele consegue também ver time de troca, de melhor time para reforma, tudo isso ele consegue ver, identificar quando é que está desgastado, tudo isso. Exatamente. Tudo na palma da mão, conectado com a nuvem, que se olhar e fizer em um caminhão, em uma operação e multiplicar por toda a escala dos grandes transportadores, o gestor no final consegue ter dentro da sua torre de controle ali um dashboard geral, um painel com todas as informações de cada operação por desempenho, por produto, por aplicação, e até junto com o nosso trabalho de consultoria, o nosso técnico de serviço consegue ensinar a equipe a monitorar, mas também fazer uma análise dos pneus que foram descartados, que a gente usa o termo de autópsia, para entender a causa daquele descarte precoce e sim a gente conseguir fazer um plano de ação com o cliente para corrigir essa causa raiz e poder aplicar em todas as unidades e colher esses frutos. Além disso, Aline, a gente está agora já em alguns testes em grandes transportadores do segmento sucroenergético, do transporte rodoviário, que é a nossa tecnologia de sensores. Então, o Legal. IoT, o tema, né, de a internet das coisas, é de fato pneu conectado, comunicando com uma central que ela comunica com a nuvem, comunica com o motorista, mostrando na tela, e também com esse sistema de gestão para a torre de controle do nosso transportador, onde ele vai poder ter dados ao vivo de calibragem, da temperatura dos pneus, de alguma intercorrência que venha a ter no meio do caminho, e também ter esse controle único do pneu de uma forma muito mais rápida do que ficar coletando calibragem e informações quando o pneu está parado. Então, de fato, é uma evolução e a gente entende hoje que uma fabricante que quer se posicionar com protagonismo, a gente tem que entender muito mais da jornada do cliente para que a gente possa combinar
a herança técnica e todos os nossos investimentos que a gente vem fazendo em produto, em pesquisa e desenvolvimento, com os nossos doutores do pneu, que são os nossos engenheiros, mas também olhando a jornada do cliente, vivendo a operação e entendendo quais são as dores e como, no final, a gente pode contribuir para que a operação dos nossos clientes seja mais rentável no todo. Em tempo real, né, Vitor? Você falou muito bem, não precisa mais coletar a informação, né, juntar tudo, fazer análise para tomar uma decisão. Pelo que você está explicando com essa tecnologia, o transportador consegue, em tempo real, verificar várias situações e, em tempo real, já tomar uma decisão, né? Então, dê algum exemplo de decisão que ele pode tomar em tempo real. Não, bacana. Em tempo real, por exemplo, ele pode entrar em contato com o motorista, pedindo para que ele pare o caminhão, espere o pneu esfriar, porque pode ser que a temperatura esteja alta demais e o pneu está correndo um risco, seja de perder a aderência ou ter algum problema por conta do atrito com o asfalto, seja de ter um desgaste acelerado do pneu e tornar a operação menos sustentável. Então ele pode pedir para o motorista parar, o motorista para, vai fazer sua pausa, vai tomar um café, e quando ele volta, ele calibra o pneu e ele segue viagem, aumentando assim a vida útil e diminuindo o custo total de operação da frota. Esse é um exemplo de uma decisão rápida e básica, mas com a gestão total, ele vai saber de fato, com fatos e dados, tomar decisões data-driven, né, orientada a dados e resultados, de qual é a melhor aplicação para cada operação e quais são os trechos que têm a melhor otimização dos pneus, dependendo da prática de cada motorista. Muito interessante. Vale lembrar o pessoal novamente que o resultado disso, além de redução de TCO, também gera um impacto aí direto em emissões, né, Vitor? Em redução de emissão. Exatamente, tudo gera impacto direto na pegada de carbono. E eu acho que talvez o principal ponto que eu queria deixar aqui é que a evolução não depende só de tecnologia, né? Depende da execução, de acesso à informação e de ter a gestão e os hábitos corretos dentro da operação para agir no momento certo da jornada do cliente do uso do produto. Vitor, e os hábitos corretos, eles começam até na escolha do pneu, né? Quando você vai só pelo preço, aí você está cometendo aí um erro, não só de referente a custo, mas também ambiental, né? Você precisa entender aí tudo que o pneu traz de valor agregado, como você bem explicou, certo? Perfeito. E hoje tem muitos embarcadores, Aline, que avaliam e criam um ranking dos transportadores pelas suas práticas de sustentabilidade. E se a gente fala que o primeiro custo de uma frota é o combustível e o segundo custo são os pneus, que influencia na resistência ao rolamento e no consumo do combustível, e também em si tem a recapagem e a forma de prolongar a sua vida útil e também garantir um descarte correto, né? Porque o pneu, como eu falei, né, ele tem a sua primeira vida, segunda, terceira vida, e aí quando acaba esse uso, não é que para por aí, né? A gente consegue dar uma destinação correta, seja para fazer asfalto, seja para utilizar em outras indústrias, para fazer até piso de oficina, de academia, de campo de futebol society, ou seja, ele consegue garantir a reutilização até o final do seu produto e mostrar isso depois que a sua pegada de carbono ela é menor do que a dos seus concorrentes e com isso ganhar melhores e fretes maiores. Nossa, é muito interessante porque nos dias atuais a questão de sustentabilidade, redução de emissão, não está só dentro da sustentabilidade, ela é uma questão de negócio saudável, né? Então, porque você muito bem colocou, né? O embarcador faz essa lista e tudo mais. É, hoje, qual seria o principal conselho que você daria aos seus clientes nesse sentido? Ou seja, como que os transportadores podem, na sua visão, evoluir rapidamente nesse tema até para evoluir nos seus negócios?
Acho que o principal conselho é entender como se diferenciar da concorrência. Hoje, a gente tem um mercado muito pulverizado, então, se a gente olhar o maior transportador do Brasil hoje tem 4% de market share, 3% de market share, e mesmo assim com diversas marcas. Então, ele é um negócio ultra pulverizado, tem os seus nichos e as suas especializações, mas tem muita competição. Então, o meu maior conselho é disciplina operacional e acessos a serviços e tecnologias para criar essa diferenciação, seja em custo, porque custo vai trazer competitividade e isso diminui o custo do país e ajuda como um todo o desenvolvimento da nossa nação. O segundo ponto é ter disciplina para saber usar bem as tecnologias e olhar os serviços para aumentar a vida útil e trabalhar melhor os recursos. E o terceiro ponto é conseguir trabalhar com fatos e dados para transformar isso não apenas num diferencial de custo, como eu falei, mas transformar isso num diferencial da sua empresa que tem um transporte mais sustentável e estará apta a competir em bids, né, em concorrências de frete que não são todos que conseguem entrar. Com isso, a gente consegue ter acesso a fretes melhores, com mais margem, com mais estabilidade e que vai conseguir garantir a sustentabilidade do seu negócio. Muito bom, perfeito. A gente está indo aí para a nossa reta final e eu queria fazer uma pergunta sobre o Fórum de Transporte Sustentável para você. Qual que é a importância da Promijo estar participando desse fórum? Bom, eu sou fã dessa iniciativa do transporte sustentável e desde o primeiro contato nós nos animamos muito de fazer parte. É, Aqui nós temos a Operação Latam, que fica sediada aqui no Brasil, onde nós temos duas fábricas, tanto em Santo André quanto em Gravataí, e essas duas fábricas atendem toda a América. E o nosso escritório global fica na Itália, fica em Milão, e logo que a gente recebeu a proposta, a gente protocolou com os nossos colegas lá da Itália, e foi um sucesso imediato. A gente sabe que o Fórum Transporte Sustentável ele já vem transformando o nosso negócio há muito tempo, e para a Prometheum estar junto com grandes empresas, mobilizando esse ecossistema, é um prazer enorme, porque a gente entende que sustentabilidade é garantir a rentabilidade do seu negócio e desperdiçar menos possível os recursos naturais, ou seja, que a gente tem nas mãos. E tendo um produto de qualidade que vai garantir o melhor custo por quilômetro é o caminho disso. Então, dentro da estratégia da Prometheum, que temos o propósito de levar esse conhecimento e essa informação, é um lugar ideal para a gente ter conversas profundas, aprender mais sobre o transportador para melhorar as nossas soluções, mas também poder ajudar os nossos clientes e amigos a fazerem a conta e entender no final que a Prometheum vai ser sempre a melhor opção para diminuir o custo por quilômetro rodado e aumentar a rentabilidade. E é uma correlação muito interessante. Muito obrigada aí por todas as suas explicações. E também tem o prêmio, esse ano é o lançamento do prêmio do transporte sustentável. E aí, diante disso, eu quero saber a sua opinião. Qual que é a importância desse prêmio aí para o setor? De que forma vai ajudar o transportador, todo o ecossistema, né, a entender que a sustentabilidade é sim uma vertente muito importante para o negócio. Exatamente. Eu acho que o prêmio ele vem para coroar boas práticas e muito mais relevante do que um valor em espécie, porque a economia possível de ser feita, onde no negócio de transporte, onde tem um faturamento alto, margens apertadas, ela é maior do que qualquer valor, do que qualquer prêmio pode ser gerado. Mas a nossa premiação aqui do Fórum Transporte Sustentável, ela tem um papel muito importante que é colocar o holofote nas melhores práticas e para que elas possam ser espalhadas. E como eu falei, cada transportador estando presente dentro do nosso fórum ou assistindo depois vai poder trazer essas boas práticas para melhorar a competitividade do nosso país e garantir um setor muito mais consciente
e entender que a sustentabilidade está nos pilares ambiental, social, de governança, mas principalmente no econômico, para poder perpetuar esse ciclo e o impacto dessa empresa durar por muito mais anos. É um estímulo sustentável, né, Vitor? Exatamente, exatamente. Ele tem que ser autossustentável, né? Muito obrigada pela conversa. Foi muito interessante entender essa correlação entre o TCO e a sustentabilidade, de conhecer mais sobre as iniciativas da ProMission para ser um auxílio para o seu cliente, não apenas o desenvolvedor do produto, mas uma empresa que está realmente focada em soluções para a sustentabilidade. Muito obrigada. Aline, eu que agradeço a oportunidade. Nesse momento que tivemos junto, eu pude explicar um pouco mais a visão da Prometheum sobre o transporte sustentável e como, de alguma forma, a gente pode contribuir com isso. Mas, como eu falei, nós temos duas plantas industriais aqui no Brasil e outras duas no mundo, onde a gente tem diversas práticas de sustentabilidade, que talvez eu não seja a pessoa mais apropriada para comentar, mas nos colocamos à disposição para que talvez a Fabiana, que é a nossa diretora de RH e de HSE, de sustentabilidade, possa estar em algum outro momento aqui com você ou dentro do transporte sustentável para trazer um pouco mais sobre essas práticas que eu admiro tanto e que no final traz uma melhor sustentabilidade também econômica para o nosso negócio. Muito obrigada. E para a audiência, se gostou aí do bate-papo, compartilha com o pessoal, não deixe de se inscrever na plataforma e acompanhe aí os conteúdos do Prêmio Transporte Sustentável. Até a próxima.